Graça e paz, igreja. Que bom que você veio. Que bom, que maravilha. Deus te trouxe hoje na casa do Senhor mais uma vez para nós juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Vamos lá? Capítulo 27 de 1 Samuel. Hoje nós vamos ver Davi se refugiando no meio do povo filisteu. Diz assim a palavra: disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Disse Davi a Aquis: se achei graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite. Por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, e Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. O número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Eram estes os moradores da terra que se estende na direção do sul até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes. Então voltava a Aquis. Quando Aquis perguntava: contra quem destes hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, ou contra o sul dos Jaramelitas, ou contra o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, pois pensava: porventura não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, pois pensava: fez-se ele, por certo, tão aborrecível para com o seu povo em Israel, que me será por servo para sempre. Amém? Ore mais uma vez nesse dia. Muito obrigado, bendito é o teu nome, Senhor, pelo dia maravilhoso na tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Mais uma vez, Pai, pedimos a ajuda do Senhor para meditarmos neste capítulo que acabamos de ler, que possamos ser edificados pela palavra do Senhor, ó Deus. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos por esta linda oportunidade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te oramos. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, queridos e irmãs. Bem, na nossa caminhada pela Bíblia Sagrada, hoje, nós estamos vendo então Davi se refugiando entre os filisteus. O capítulo 28, como eu disse para vocês, não dá para estudá-lo hoje, porque ele tem aqui um ensinamento muito profundo e coisa séria, que a gente tem que parar nele para poder pensar. Então não dá para embolar, para não demorar, né, mais do que o tempo normal que nós costumamos ficar. O que nós encontramos hoje então? Davi entre os filisteus. Davi com medo, né, de morrer, ele retorna a Gate. Gate, irmãos, é a cidade de Golias que ele havia matado lá no capítulo 17. E nesta mesma cidade de Gate, ele tentou se refugiar no passado, está registrado lá no capítulo 21, onde ele teve que fingir de louco, porque ele se viu em aperto quando os homens daquela cidade começaram a identificá-lo. Ele ficou com muito medo. Obrigado, irmão Alisson. Então veja bem, isso para nós é muito importante, o fato dele retornar na cidade dos inimigos, com quem ele já havia lutado e vencido mais de uma vez. O nome Davi era temido naquele lugar,
porque eles sabiam que Deus lutava as guerras que Davi estava enfrentando. Mas é muito importante a gente notar que ele retorna então, né, pela terceira vez, a primeira vez, a segunda e agora a terceira. Na verdade, ele pede refúgio pela segunda vez. Ele pediu refúgio aqui no capítulo 21, e esse refúgio foi negado quando ele começou a fingir de louco, porque eles começaram a denunciar: esse é Davi, né, o rei de Israel, de quem eles cantam, as mulheres cantam que ele é vitorioso, tá? E lá nessa cidade, irmão, de Gate, ele vai ficar por 1 ano e 4 meses, lutando, na verdade, disfarçadamente ao lado dos filisteus. Esse texto tem que ser lido com muito cuidado. Aí você vai se dar conta que Davi, na verdade, estava sendo desleal com o rei Ax, porque quando ele saía para lutar, ele voltava vitorioso. Mas ele, ao dizer com quem ele lutava, ele não estava sendo sincero com o rei de Ax, que não procurava saber mais detalhadamente, né? Então ele ficou lá 1 ano e 4 meses lutando ao lado do rei, mas na verdade é um ao lado meio que disfarçado. Foi meio que uma estratégia. Isso é tão sério o que Davi faz aqui. Talvez seja esse um dos motivos que Davi, no livro dos Salmos, ele vai falar tanto e pedir a Deus que ele não tenha maldade, não tenha malícia, não seja enganador. Vários textos nós vamos encontrar Davi se humilhando diante do Senhor e clamando, pedindo por socorro nessas áreas da sua vida. Então veja bem, queria que você pensasse nessa estratégia de Davi. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua mão. Pare e pensa nessa estratégia. Ele perseguia e matava os filisteus toda vez que ele tinha que lutar contra eles. Já havia matado o gigante Golias lá no capítulo 17. E agora o que ele faz? Ele tem uma estratégia. Saul está me perseguindo por todo lado, todo lugar que eu vou. Eu sei para onde eu vou me esconder e ele não vai atrás de mim. Ele pensou assim: já sei para onde eu vou me refugiar exatamente no grupo que procura, luta e briga com Israel. Ele se esconde no meio do povo inimigo de Israel, sabendo que Saul não iria lá. Agora, um detalhe para quem está estudando a Bíblia conosco, aqui lentamente, capítulo por capítulo, já se deram conta que Saul não era um homem corajoso para enfrentar, na verdade, os filisteus. Por várias vezes nós encontramos o povo de Israel só assistindo os filisteus humilhando, como é o caso do gigante Golias, que na verdade insultava e humilhava Israel o tempo todo. E Saul com seu exército ficava parado só recebendo as humilhações. Esta foi a razão pela qual Davi se levantou, né, com fúria santa, e não mais disse: Israel não vai mais ser humilhada por esse povo. Ele se levantou, confrontou, na verdade, Golias, que humilhava Israel. A gente viu ao longo da palavra de Deus, aqui no estudo, que ele não se oferecia ou se dispunha a lutar contra os filisteus. Ele aceitava as acusações. Nós vimos que o esforço todo de Saul, ao longo da Bíblia, o esforço dele todo é para perseguir Davi e não para lutar contra os filisteus ou contra o povo de Israel. Ele não conseguia ver outra pessoa para ele enfrentar, senão Davi. E nesse caso, então, nós encontramos aqui um paralelo, que ao passo que Saul corria dos filisteus, não confrontava, não enfrentava e aceitava as humilhações, Davi corre para lá. Dessa vez não para lutar, mas ele corre para lá para buscar refúgio, sabendo que ele diz com essas palavras: não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, porque ali ele saberia uma coisa: Saul não vai. Ao longo da Bíblia nós não temos visto que Saul não vai atrás dos filisteus. Não me pergunta por quê, mas ele não ia, né? Ele não ia. Ele empregava 3.000 homens para seguir Davi, mas ele mesmo não ia contra os filisteus. Então, quando Davi percebeu: opa, esse camarada não segue os filisteus, então eu vou esconder no meio dos filisteus, porque lá eu sei que ele não vai. O único lugar que Saul não ia
era para lutar contra os filisteus. Então ele vai para lá, né? Nesse capítulo a gente está vendo que ele vai para lá e pede asilo. Veja bem, os mais cuidadosos na leitura da palavra de Deus aí, deve ter notado, eu coloquei ali, que Davi buscou refúgio em Gate, lá no capítulo 21, eu destaquei os versículos 10 para frente, que ele se levanta e vai para Gate pedir asilo, pedir ali proteção a Aques, o rei de Gate. Mas quando os servos do rei anunciam para o rei quem era Davi, que era um lutador, que as mulheres cantavam que ele era vitorioso, aí Davi fica com medo, a palavra de Deus diz para nós, no capítulo 21, e aí ele começa a se fingir de doido. Ali ele finge de doido. E ele volta no mesmo homem, irmãos, e pede asilo, e pede, deixa eu ficar no meio de vocês. Isso é muito importante para a gente meditar. Como pode ele ir no meio de um povo inimigo, o povo a quem ele afrontava, sabendo que o rei Saul não iria para lá, porque Saul não confrontava os filisteus, então ele foi para lá, e ele procura o mesmo rei que há algum tempo atrás ele procurou pedindo ajuda, e quando esse rei soube que era ele fingiu de louco, e o rei falou, não, manda esse moço embora, porque eu já tenho louco demais no reinado, o que esse vai me fazer um a mais? Mas só que dessa vez, irmãos, capítulo 27, não se sabe quantos anos se passaram do capítulo 17 para o 21 e do 21 para o 27. Mas o que importa é que ele está voltando no mesmo lugar, no mesmo rei, no meio de um povo inimigo e pede asilo outra vez, tá? E aí dessa vez, o que acontece? O rei permite que ele fica lá, ele não agrada de morar na cidade real, pede ao rei um lugar. E a Bíblia diz para nós, então ele vai para Ziclag, e Ziclag pertence até o dia de hoje a Israel, a Judá. E isso até o dia que o texto foi escrito, é claro, né? E depois vai dizer o tempo que ele ficou, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses no meio de um povo inimigo, 1 ano e 4 meses ele ficou lutando, dizendo que lutava da forma como o rei lhe perguntava, mas a gente vai ver no texto seguinte que não é bem assim que ele fazia. O que Davi, irmãos, usava como estratégia de sobrevivência? Davi lutava contra os povos em redor, tomava os despojos daquele povo e voltava ao rei Aques. Assim ele fez isso durante 1 ano e 4 meses, que o versículo 7 vai dizer que é o tempo que ele habitou na terra dos filisteus. 1 ano e 4 meses. O último versículo vai dizer que Aques confiava nele, né? Porque pensava que Davi se fez tão aborrecível para o povo de Israel que ele agora preferia ser servo do rei Aques. Essa era a ideia que o rei Aques tinha na sua cabeça, né? Que Davi se tornou tão aborrecível que agora ele estava no meio de um povo. Só que nada mais é que Davi está ali aguardando o tempo em que Deus lhe daria vitória, tirando a vida do rei Saul. Ele por várias vezes já disse, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, eu não vou tirar a vida do rei. No tempo certo o rei vai morrer na guerra, ou o rei vai morrer de alguém matando, ou o próprio Deus vai tirar-lhe a vida. Mas ele dizia, eu não vou tirar a vida do ungido do Senhor, eu não vou levantar a mão contra ele. Então, ele vai, dessa forma, a Bíblia vai dizer que ele subia com seus homens, e olhe bem, tá? Um detalhe. A Bíblia vai relatar para nós, versículo 3, que Davi viveu lá esse ano e 4 meses, ele com seus 600 homens e suas famílias, e ele, Davi, estava com suas 2 mulheres. Então era um grupo enorme que habitou ali naquela terra durante algum tempo. Sabemos que esses 600 homens eram homens marginalizados, eram homens que não queriam nada com a vida, e Davi pegou e alistou esses homens, montou um grupo, e com esse grupo Davi vinha vencendo, né, várias guerras, várias batalhas, né? Seria mais ou menos um grupo de mercenário, né? A palavra talvez hoje que a gente usaria seria mercenário. Se juntaram com Davi e debaixo da liderança de Davi eles eram vitoriosos. Então ele subia com esses homens. A Bíblia vai dizer para nós, olha bem, um detalhe que a gente vai notar na deslealdade de Davi com o rei Aques é a partir do versículo 8, tem que ser lido com cuidado. Subia Davi com seus homens, olha bem, e davam contra os Gesuritas, contra os Gersitas e contra os Amalequitas. Ele lutava contra esses 3 povos, Jerusitas, Gersitas e Amalequitas. Nós vamos estudando esses grupos, nós vamos ver que estes eram grupos da terra de Canaã,
e que guerreavam constantemente contra Israel, lutavam contra o povo de Israel, e era um povo cruel e mau, que na verdade chegava de surpresa, fazendo ataques surpresas, tanto ao povo de Israel, quanto ao povo filisteu, né? Os filisteus. Então era contra esses três povos que a Bíblia diz que ele ia, lutava, né? Ele era os moradores da terra, que se estende da direção sul até o Egito. Ele ia e lutava. Verso 9 esclarece que ele feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, os jumentos deles e os camelos, e as vestes também, e depois ele voltava a Aques, de maneira que ele foi enriquecendo e ao mesmo tempo também ganhando a confiança do rei. Por quê? Porque aí é que entra a questão. Veja no versículo 8. Ele enfrentava Jesuritas, Gersitas e Amalequitas. Mas no versículo 10 vai dizer que quando o rei Aques lhe perguntava: contra quem destes hoje? Davi dava uma outra resposta: contra o sul de Judá, contra o sul dos Jeramelitas ou contra o sul dos queneus. Presta atenção, ele está dizendo que ele lutava contra o povo dele, contra o povo de Judá. Não é a mesma coisa que a de trás, quando ele ia lutar no versículo 8, está claro, não tinha judeu, ele não lutava com Judá, ele lutava com Jesuritas, Gersitas e Amalequitas. E aqui ele diz, olha, o rei perguntava: contra quem você foi? Eu fui contra o sul de Judá, contra o sul dos Jeramelitas ou contra o sul dos queneus. Era a resposta de Davi. Então, querido, a gente vê ali uma atitude de Davi, que possivelmente pode ser uma das atitudes de Davi, que levou ele lá na frente nos Salmos, por várias vezes, se humilhar diante do Senhor e orar, né? Para Deus dar lábios puros a ele, enfim, a gente via um coração contrito nos Salmos, que Davi cantava, né, para o Senhor. Então vamos lá. Então no 10 fica claro para nós que a resposta dele é diferente. E o versículo 11 vai ainda dizer que ele fazia algo, ele cometia um genocídio, ele exterminava, diz o versículo 11, porque ele não deixava com vida, diz o versículo 11, nem homem nem mulher para trazê-los a Gate. Ou seja, ele ia para esses lugares, nos Jesuritas, Gersitas e Amalequitas, e se você pular para o versículo 11, você vai entender melhor. E ele não deixava com vida nem homem e nem mulher para trazê-los a Gate, porque ele pensava: porventura não nos denunciem, dizendo: Davi não lutou contra Judá, contra o sul de Judá, nem contra os Jeramelitas e nem contra os sul dos queneus. Davi lutou contra nós, os Jesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Então veja bem como a Bíblia deixa claro para nós. Então havia uma deslealdade muito grande, porque ele se fazia passar por servo do rei. Na verdade, ele mesmo que se considera um servo do rei, porque o versículo 5 ele diz assim: disse Davi a Aques: se achei graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. E diz assim: por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então ele se oferecia como servo daquele rei, e aí ele cometia de certa forma a deslealdade, quando ele ia, lutava contra um povo, mas ele dizia para o rei que lutava contra outro povo, na verdade, né? E aí ele cometia esse genocídio, matava homens e mulheres, não deixava ninguém com vida, para não trazer essas pessoas até o rei Aques, e o rei Aques ali investigar e saber: opa, esse povo é de tal lugar, Davi, você está lutando contra o povo, né? Não é contra o povo que você dizia. Porque estando Davi, um hebreu, presta atenção, estando Davi um hebreu, refugiado no meio dos filisteus, que humilhava e maltratava o povo de Israel, chega e diz que está lutando contra o sul de Judá, lutando contra o Israel, um israelita lutando contra Israel. O rei Aques gostou demais, o rei falou: rapaz, esse camarada se tornou tão odiável e tão aborrecido no meio do povo dele, que agora ele prefere ser meu servo. E ele vai para lá dizendo que estava lutando contra um povo que os filisteus lutavam há muitos anos contra eles, que era o povo de Israel. Então, na verdade, existe aí uma deslealdade muito grande, que deve ser motivo da gente pensar nela, né? Que levou ele a matar homens e mulheres, dizendo para que eles não o denunciassem ao rei.
Então, para vocês verem, irmãos, o nível que chega uma pessoa, e uma pessoa humana, uma pessoa comum. Davi era um homem comum, né? Apesar que o Senhor vai dizer que achou Davi homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Na verdade, nós já falamos sobre isso numa das conclusões do estudo anterior. Um homem em aperto, ele faz muita besteira. E se Deus não tiver misericórdia para que esse homem se endireite, ele vai continuar fazendo besteira. Então, qualquer homem, sob pressão, sob luta, sob tentação, ele é levado a fazer coisas erradas. O que a gente não pode é continuar fazendo coisas erradas, porque isso não agrada ao Senhor, tá bom? Então, queridos, ele voltava, né? Ele voltava, dizia essas palavras, né? E ocultava de certa forma a verdade, né? Porque ele disse, e a Bíblia vai dizer aí no versículo 11, este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus, sendo que o versículo 7 diz que ele habitou 1 ano e 7 meses, então esse era o costume dele, e de certa forma ele fez uma matança, né? Terrível, ele lutou mesmo durante o tempo que ficou ali. O versículo 12 conclui para nós o estudo, que Aques confiava em Davi, porque pensava, fez-se ele, por certo, tão aborrecível para com o seu povo, Israel, que me será por servo para sempre. Esse era o pensamento do rei. Mas, na verdade, ele não será servo para sempre. E rápido nós vamos ver que Davi vai tomar, né, um rumo na sua vida. São esses os 12 versículos de que nós estudamos hoje. Nós podemos concluir, irmãos, entre muitas coisas que nós podemos concluir, que Davi retorna a Gate pela terceira vez, mesmo que na última vez ele tenha sido rejeitado e saído fugitivo. Aí eu destaco para você o seguinte, no plano de Deus, muitas vezes, está incluso enfrentarmos situações nas quais nosso orgulho deve ser quebrado, mesmo que tenhamos que voltar em lugares que juramos nunca mais vamos colocar os nossos pés. Eu coloquei juramos ali entre aspas, né? Eu coloquei juramos entre aspas, que já está entre aspas esse nunca colocar nos nossos pés. Eu não sei se você já falou isso alguma vez, eu nunca coloco meus pés naquele lugar. Prepara-te. Porque Deus, às vezes, não é regra, mas às vezes, tá? Para quebrar o nosso orgulho, o Senhor nos faz colocar o pé naquele lugar que a gente falou que nunca mais põe o pé. Então a gente precisa permitir que o Senhor faça isso na nossa vida. Durante 2 vezes, nas duas, a primeira Davi foi lá em Gate, né? Foi lá e matou o Golias, que era de Gate, primeira vez. Agora, vamos colocar aqui 2 vezes, ele retorna no mesmo lugar. Foi lá em Gate e pediu asilo ao rei Aques. O rei não deu, ele sumiu. Depois ele se viu em aperto, voltou para o mesmo lugar e falou, rei, deixa eu ficar aqui. E o rei dessa vez fala, pode. Então é por isso que eu destaco no plano de Deus, irmãos, muitas vezes Deus inclui, né, nós enfrentarmos situações nas quais o nosso orgulho tem que ser quebrado. A gente precisa permitir que o nosso orgulho, o nosso eu, seja quebrado, seja moldado pelo Senhor. É isso que o Senhor vai tentar fazer a vida inteira conosco, irmãos, nos moldar, nos levar a ser como Ele é, santos, puros e perfeitos. E às vezes a nossa língua fala, né, muita besteira, e aí depois a gente tem que corrigir. Nunca mais eu ponho o pé naquele lugar, né? Nunca mais eu vou fazer isso. E aí a gente tem que voltar atrás. Não estou dizendo, porque Davi não falou que não ia lá mais, não. Estou falando que Davi foi 3 vezes. 2 vezes ele foi para pedir asilo. Às vezes a gente perde a vez de Deus, porque não entende que Deus trabalha assim. Se for preciso voltar lá, filho, volta. Não é? Se for preciso ir lá atrás, vai. É a lição que nós podemos tirar hoje, não é? É a lição. Eu fiquei abismado quando eu vi, esse camarada foi lá uma vez, né? Primeira vez, matou o Golias, que era de lá. A segunda pediu asilo, o rei não deu, ele fingiu de louco, saiu feito louco, né? Babando. E agora ele volta lá no mesmo lugar. E o que é pior, irmãos? E o que é pior, ele volta num ninho de inimigos, os filisteus, que perseguiam Israel, Israel lutava contra eles.
Então, queridos, fica para nós, né, esta lição. Mais uma vez eu repito, no plano de Deus muitas vezes está incluso situações nas quais nosso orgulho deve ser quebrado, mesmo que tenhamos que voltar em lugares que nós juramos nunca mais colocar os nossos pés. Que Deus nos ajude, que Deus, né, tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa caminhada. Essa questão da gente falar nunca mais, né, põe um pé no lugar, nunca mais eu faço isso, a gente às vezes sabe que é o nosso orgulho, teimosia. Tem gente que acha que é qualidade, tem gente que acha que orgulho é qualidade. Será que é qualidade ser orgulhoso? Né? Aquela pessoa, né? Tem gente que confunde orgulhoso com sistemático, com muito sério, com um punhado de coisa. Mas será que é isso mesmo? É igual humildade. Tem gente que confunde humildade, né? A humildade com aquele negócio de andar assim. Humilde é aquela pessoa que de fato anda 2 milhas, 3 milhas com a outra. Tem gente que anda de cabecinha abaixo, mas se você pisar no calo, nosso Deus, você está morto. Não há humildade, querido. Não há humildade. Então a gente precisa deixar que Deus nos leve por caminhos lá no início, onde nós já passamos, se for preciso, para que seja quebrado o nosso orgulho e a gente entenda que essa caminhada nós estamos só mesmo para servir o nosso Deus e servir a igreja, servir as pessoas que Deus coloca diante de nós. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Te dê uma ótima noite e nós vamos estar juntos, se Deus quiser, durante o final de semana. Muito obrigado, Pai. Te agradeço, te louvo por esta oportunidade. Coloco a vida da igreja nas tuas mãos, sob os cuidados do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa assistir nossos irmãos que estão doentes, enfermos. Tenha misericórdia de cada um deles, ó Deus, tenta nas tuas mãos. Guarda todos nós, livra-nos, ó Deus, deste vírus terrível. Guarda o teu povo, mas ajuda-nos também, ó Deus, a sermos prudentes. Em nome de Jesus, dá-nos graça, sabedoria, paciência. Teu nome em tudo seja honrado, exaltado e glorificado. Ajuda-nos a aproveitar esses tempos para meditar mais na palavra do Senhor e aplicarmos nossa vida aos princípios da tua palavra. Muito obrigado, louvado é o teu nome, te agradeço. Peço uma ótima noite para o teu povo, que o Senhor nos leve em paz, guardados pela mão poderosa do Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tenha uma ótima noite, queridos. Amanhã a juventude está orando. Sábado, culto da juventude. Domingo, 2 cultos, um pela manhã, outra à noite, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome de Jesus.